Bom dia a todos. Hoje sobre o caso clínico 31, que é o caso do cálculo biliar. Os componentes do grupo sou eu, Breno, e o Ricardo Augusto. E a orientadora é a professora Cláudia. Bom, então, o caso clínico. Mulher de 45 anos chega à clínica médica devido a desconforto epigástrico ocasional, náusea e vômito após a ingestão de alimentos gordurosos. Os sintomas desaparecem gradualmente até não sentir mais conforto. Nega qualquer hematêmese e relata que a dor é pior após as refeições. Também menciona que no passado apresentou níveis de colesterol elevado e que estava em um programa de exercícios, mas não está mais. O exame clínico mostrou que ela não tinha febre e os sinais vitais estavam normais, e sem evidência de dor abdominal. Uma ultrassonografia abdominal foi realizada e mostrou poucos cálculos na vesícula biliar, sem espessamento da parede da vesícula biliar. Bom, então aqui a gente tem os sinais e sintomas, né? Entre os sinais, essa paciente está febril, sem dores abdominais no momento do exame físico. Os sinais vitais dela estão normais, e com relação aos sintomas, ela queixa de desconforto epigástrico ocasional, náuseas e vômitos, principalmente após a ingestão de alimentos gordurosos. Nega hematêmese e relata que teve níveis elevados de colesterol, que seria a hipercolesterolemia. Além disso, um ponto importante a ser falado é que, após a realização do ultrassom abdominal, foi evidenciado poucos cálculos na vesícula biliar. E aí, então, é importante a gente conhecer, né, como que é formado esses cálculos biliares. Inicialmente, é importante a gente relembrar, então, a anatomia da vesícula biliar. Então, a bile, após ser produzida lá no fígado, vai passar, então, pelos ductos hepáticos direito e esquerdo, passando pelo ducto hepático comum. Uma grande porção vai ser armazenada aqui, passando pelo ducto cístico, na vesícula biliar, propriamente dita. E em situações de não alimentação, o esfíncter de Oddi, ele vai estar fechado. Então, a bile, quando chega, ela retorna, então, passando pelo ducto cístico e sendo armazenada aqui na vesícula. Fisiologicamente, após, então, a ingestão de alimento gorduroso, vai ocorrer a liberação, então, da colecistocinina, ou CCK, que vai fazer a contração dessa vesícula e, posteriormente, então, a eliminação da bile, né, desse órgão. Além disso, outro ponto importante a ser falado é que nessa bile, ela vai ser composta por várias substâncias, mas principalmente água, colesterol, sais biliares, bilirrubina conjugada, fosfolipídios, né, no caso a lecitina, bicarbonato e várias outras substâncias, né, porém com menos concentrações. Mas aqui o que nos vai interessar agora vai ser o colesterol, sais biliares e a bilirrubina conjugada. Então, a função dessa bile, né, ela vai ter um principal papel na emulsificação das gorduras, auxiliando, então, na digestão e na absorção, né, das gorduras, por tornarem essas gorduras mais variáveis, né, à ação ali, mais vulneráveis à ação da lipase. E os principais componentes, né, que vão atuar nesse papel vão ser os sais e ácidos biliares, porque eles vão solubilizar o colesterol e evitando a formação de cristais e facilitando a excreção desse colesterol. E vale destacar que vai ser uma das maneiras mais significativas, né, de fazer a remoção do colesterol do organismo. E essa formação, então, do cálculo biliar, geralmente, na maioria dos casos, vai ser formado esses cálculos pelo colesterol, né? Pela precipitação desses colesterol. E aí, isso obedece um triângulo, que é o triângulo de Admirand, onde ele fala que qualquer alteração nos 3 componentes principais, né, levaria a uma formação de cálculo. Então, essa formação, ela estaria relacionada com um desequilíbrio entre os solutos e os solventes, e levando a uma precipitação desses solutos, né, principalmente o colesterol, e a formação dos cálculos. Então, as concentrações alteradas
nos componentes desse triângulo, levaria à formação do cálculo biliar. Outro ponto importante que a discussão do livro traz é a questão dos sais biliares e a sua formação, porque, como a gente viu, os sais biliares são importantes na absorção, né, esses sais biliares, eles vão ser formados lá no fígado, inicialmente, através do colesterol. Existe uma enzima, a 7-alfa-hidroxicolesterol, que é uma enzima da família da citocromo P450, que promove a oxidação, né, e formando ácidos e sais biliares primários. Posteriormente, eles são armazenados na vesícula biliar e, após a alimentação, então, quando for liberada a bile, eles vão para o intestino. Lá no intestino, eles sofrem desconjugação pelas bactérias intestinais e vão virar ácidos biliares secundários, né, por reação de desoxilação. E só que esses sais e ácidos, eles podem ser reabsorvidos lá no ilho e vão retornar ao fígado pela circulação enterohepática, passando aqui pela veia porta. E aí, então, o cálculo desse colesterol, do cálculo biliar do colesterol, ele vai ocorrer, então, devido ou um aumento na quantidade do colesterol na bile, né, ou níveis baixos, então, desses sais biliares, já que a relação, então, entre a quantidade desses três componentes principais, né, ela vai estar alterada, então, de modo a fazer com que o colesterol, ele fique menos protegido, digamos assim, né, do ambiente aquoso, e ele tende a se precipitar. Bom, então, aqui eu coloquei, então, a diferença entre os principais tipos de cálculo. A gente vai ter o cálculo de colesterol e os cálculos pigmentares. Os cálculos de colesterol, eles são mais amarelados, mais esbranquiçados, são os mais comuns, cerca de 80% dos tipos de cálculos, e o principal componente é o colesterol. Geralmente, ele sempre vai ser formado na própria vesícula, e pacientes com obesidade, diabetes, né, e outros têm mais predisposição a desenvolver esse tipo de cálculo. Com relação às características radiológicas, esse cálculo ele vai ter características radiotransparentes, principalmente com relação à ultrassonografia, que vai ser o exame mais efetivo para poder fazer a detecção desse tipo de cálculo. E já com relação aos cálculos pigmentares, a gente vai ter os pretos e os castanhos. Eles são bem menos comuns. Os pretos têm essa característica, principalmente devido devido à ação das bilirrubinas, né, e do cálcio desse tipo de cálculo. A formação ocorre na própria vesícula e pode estar relacionada com hemólise crônica e até cirrose, onde eu tenho concentrações elevadas de bilirrubina. Com relação às características de imagem, a gente vai ter esse cálculo mais radiopaco, né, principalmente ali no raio-x, já que eu tenho a presença de cálcio. Os cálculos castanhos podem ser mistos entre os três principais, né, componentes, só que geralmente eles vão ser formados nas vias biliares, né, podendo até ser formado lá no ducto colédoco. Aqui, então, eu coloquei alguns conceitos para a gente fazer a diferenciação. Então, a colelitíase seria, então, o cálculo lá na vesícula, formou o cálculo, então, lá na vesícula. A colecistite, então, seria a inflamação da vesícula, então, pode ser até por obstrução, né, levando essa inflamação. A coledocolitíase, então, seria o cálculo no colédoco, no ducto colédoco. A colangite, então, seria a inflamação das vias biliares. E a colestase seria, então, a êxtase da bile, né, seja por obstrução ou por outras causas. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma colelitíase, né, principalmente devido à presença desse cálculo na vesícula biliar, e aí, nessa patologia, a gente vai ter um quadro clínico que, na maioria dos casos, cerca de 80%, ele vai cursar assintomático.
né? Então, a paciente, ela pode ter o diagnóstico após fazer a realização de um exame de imagem ocasional que não seja para detecção específico do cálculo da vesícula biliar, para descobrir esses achados. Não é intencional, né, digamos assim. E já no caso assintomático, que vai ser nos casos, digamos assim, principalmente relacionado com a cólica biliar, vão ter como característica, então, uma dor do tipo em aperto, geralmente é localizada no quadrante superior direito do abdômen, né, na região ali epigástrica, passando também pelo hipocôndrio direito, e a gente pode ou não ter irradiação também para a escápula direita, né, para o ombro também, direito. Geralmente essa dor, ela ocorre de 30 a 2 horas após, então, a refeição rica em gordura, né, justamente ali devido ao processo lá da eliminação da bile, né, e desaparece após 6 horas, mas pode voltar, né, gerando uma nova contração após uma nova refeição e gerando dor. Geralmente, náuseas e vômitos são sintomas que vão estar associados. No nosso caso clínico, possivelmente essa paciente está tendo, né, uma cólica biliar, né, um tipo de colelitise sintomática, já que ela apresenta características do seu quadro clínico bem compatível com esse tipo de colelitise sintomática. Aqui eu coloquei, então, nesse quadrinho, existe com relação aos fatores de risco, né, e fatores que mais acontecem nos pacientes típicos, digamos assim, os 4 Fs da colelitise. Então, a gente teria femeio, né, o sexo feminino, ocorre mais em mulheres, FET de obesidade, então, pacientes obesos, eles têm uma maior predisposição para a formação do cálculo. Fertility, então, estaria relacionada com a mulher multípara, por exemplo, né, principalmente relacionada à ação hormonal, e forte de 40, né, então, após os 40 anos. E se a gente for parar para pensar, no caso, a nossa paciente, ela se enquadra, né, em três, né, até onde a gente sabe, fatores desse. Ela é do sexo feminino, tem 42 anos e possivelmente, né, pode ter um sobrepeso, né, principalmente com o colesterol alto, e na própria discussão ele fala que ela é sobrepeso. Bom, vou dar sequência agora, falando um pouco sobre os exames laboratoriais e os exames de imagem. Então, essa paciente, ela chegou para nós, ela com suspeita aí de colelitíase. A princípio, no exame físico não se detectou nada. Então, quais os exames nós poderíamos solicitar para tentar fechar esse diagnóstico? Em relação ao exame laboratorial, primeiramente, temos que pedir um lipidograma. Por quê? Porque, como o Breno falou, o excesso de colesterol, essa hipercolesterolemia, ela pode causar esses cálculos biliares. Então, na análise desse lipidograma, nós vamos ter a presença do colesterol total, o HDL, ou também considerado o colesterol bom, o LDL, o colesterol ruim, e os triglicerídeos. No colesterol total, nós teríamos que ele deve estar abaixo de 190. No colesterol LDL, que eu gostaria de chamar a atenção, é que ele é inversamente proporcional ao risco cardiovascular. Então, se nós tivermos um baixo risco cardiovascular, seria aceitável até abaixo de 130 miligramas por decilitro. E se essa paciente ela já tem um risco cardiovascular muito elevado, aí o exame ele é mais protetivo. Então, solicita-se que ele esteja abaixo de 50 miligramas por decilitro. Eu deixei aqui outros valores, né, de todos os colesteróis, para depois vocês darem uma olhada. Pode passar. Bom, em relação ao exame do fígado e das enzimas canaliculares biliares, nós temos 4 enzimas. Então, doenças no fígado, elas podem causar aí uma lesão nas vias biliares. E doenças nas vias biliares, uma obstrução biliar, ela pode causar uma doença, uma lesão no fígado também. Então, existem 4 marcadores enzimáticos que eles podem alterar nos exames laboratoriais.
nós temos a TGO e TGP, que é mais específico para doenças no fígado, e nós temos as enzimas canaliculares, a fosfatase alcalina e o gama-GT, que sugerem mais a obstrução biliar. Então, no caso da nossa paciente que tem colelitíase, o mais específico seria dosar FA e gama-GT. A fosfatase alcalina, ela, no adulto, sendo sexo feminino, varia de 35 até 104 unidades por litro, e o gama-GT, nas mulheres, de 8 a 41 unidades por litro. Mas, como eu disse, a TGO e a TGP, elas também podem estar alteradas. Outros exames que podemos solicitar no caso, a bilirrubina. Então, se você tem essa obstrução, a bile não vai percorrer seu trajeto normal no colédoco e no intestino. Então, ela tende a se acumular. Nós podemos fazer a medição da bilirrubina total, a bilirrubina indireta e a bilirrubina direta. A bilirrubina total, ela varia de 0,2 a 1,1, a indireta de 0,1 a 0,7 e a direta de 0,1 a 0,4. E da mesma forma que essa bilirrubina se acumula no sangue, ela pode começar a ser excretada pela urina. Então, nós podemos pedir uma uranálise, o EAS de urina, para ver se tem bile na urina também. Mas apenas os exames de imagem, eles podem fechar o diagnóstico? Não. Como o Breno citou anteriormente, e o próprio caso, para se fechar o diagnóstico é feita a solicitação de um exame de imagem, principalmente a ultrassonografia transabdominal. Ele, para diagnóstico de colelitíase, é o exame padrão ouro, é uma técnica barata, segura, e é possível se ver esses cálculos tanto na árvore biliar quanto na própria vesícula. Ao lado, nós podemos ver uma vesícula sem alteração, ou seja, ela está toda pretinha, a membrana dela não tem espessamento, não está mais clara, e à esquerda nós temos uma vesícula alterada, cheia de cálculos. Embaixo nós temos uma diferenciação, nós vemos uma vesícula com a parede espessada, vocês podem observar que a parede está um pouco mais espessa e esbranquiçada, que também é chamada de vesícula em porcelana, e nós não temos vários cálculos, mas um grande cálculo na vesícula biliar. Bom, quais outros exames podem ser solicitados? Nós temos o raio-x de abdômen. Ele não é tão preditivo, tão sensível quanto a ultrassonografia, porém, ele nos traz outras informações. Então, lembra que o Breno falou que se tivermos cálculos de colesterol, ele é mais sensível ao ultrassom. Mas os cálculos pretos que possuem cálcio, eles vão ficar visíveis no raio-x. Então, o raio-x ele vai ser bom para ver esses cálculos pretos e a vesícula em porcelana. Aqui embaixo nós podemos ver a vesícula em porcelana num raio-x, que é mais fácil, mais identificável, né? Do que no ultrassom. No ultrassom nós temos aquela linha esbranquiçada com tonalidade diferente do cinza e do branco. No raio-x não, ele é bem visível. Então muitas vezes o paciente ele vai fazer um exame para outra avaliação, às vezes um problema de coluna, e acha essa informação no raio-x. Do lado nós temos as tomografias. As tomografias elas são menos sensíveis para diagnosticar as obstruções biliares e ela é mais solicitada em caso de avaliação do pâncreas. Mas nós também podemos ver, no caso aqui, eu consegui uma imagem onde mostra uma colecistite aguda, onde tem a presença de ar e líquido dentro da vesícula biliar. E embaixo nós temos uma imagem de tomografia com cálculos biliares também. Não é tão indicativo, mas pode ser analisado também. Dando sequência aos exames, nós temos a cintilografia biliar, onde o paciente em jejum ele vai receber um marcador radiopaco através da via endovenosa, e a informação dele é que, na colecistite, geralmente, com esse marcador, você não observa a vesícula biliar. Então, a não visualização da vesícula é um diagnóstico. Ou seja, o contraste ele vai passar pela vesícula, ele vai embora.
Caso tenha alguma obstrução, aí nós vamos observar a presença dessa árvore biliar e da vesícula. Então, o correto seria não observar essas estruturas. Ao lado, nós temos outro exame que pode ser solicitado. Nós falamos desse exame na pancreatite aguda, que é a colangiopancreatografia, que ela pode ser por ressonância magnética ou por endoscopia. Ela é utilizada para ver essa árvore biliar e, caso tenha alguma obstrução, nós conseguimos perceber o local que está retendo mais líquido. Então, nós podemos ver o trajeto dessa árvore biliar e a vesícula biliar na imagem. Como eu disse, essa colangiopancreatografia ela pode ser retrógrado endoscópica também, que ela vai oferecer as imagens mais detalhadas tanto da área das vias biliares, do pâncreas e do trato gastrointestinal. E nós temos a colangiografia percutânea transhepática. Essa colangiografia ela pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica. Então, você pode fazer, através desse exame, o diagnóstico das doenças biliares, mas também pode fazer alguns tratamentos. Quais são eles? Você poderia tentar fazer uma descompressão desse sistema biliar com a colocação de alguma prótese. E outra informação é que esse exame da colangiografia transhepática, ele seria menos invasivo e teria menos riscos do que a endoscópica. Por quê? Ele levaria a um menor risco de sangramento e da formação de fístulas biliares. Então, no caso, seria mais indicado ou fazer a colangiopancreatografia magnética ou essa transhepática. Aqui um exame mais invasivo, no caso, você fez os outros exames, ultrassom, essas colangiografias, colangiopancreatografia, e não achou onde está impactado esse cálculo, e o paciente ele continua com icterícia e você precisa encontrar esse local. Aí é solicitado uma colangiografia cirúrgica através da laparotomia para visualizar esses ductos, se insere, se coloca em gestão do contraste e procura onde que poderia estar impactado essa litíase, esse cálculo. Ele tem dificuldade técnica, então ele tem um uso mais limitado, principalmente durante a colecistectomia. Então, geralmente, se procura fazer o diagnóstico por outros exames de imagem e não por esse. E agora, em relação ao tratamento. Então, a colecistectomia, a retirada da vesícula biliar, é o tratamento mais comumente indicado. Então, com o advento da laparoscopia, você não precisa fazer um corte grande para fazer a retirada dessa vesícula. A colecistectomia ela passou a ser um procedimento cirúrgico eletivo, um dos mais utilizados. Eu trouxe alguns dados dos Estados Unidos, mas podemos extrapolar para todo o mundo. É uma cirurgia comum. Cerca de 15% da população, em geral, ela tende a ter cálculos biliares. Então, nesse artigo que eu li, ele fala que 750 mil cirurgias são realizadas por ano, devido à grande incidência dessa doença. E por que ela é tão indicada? Porque a morbidade e a mortalidade de se fazer esse procedimento cirúrgico ele é pequeno. Então, ele acaba sendo indicado para evitar possíveis complicações. Então, quais seriam os critérios para indicar uma paciente com litíase biliar para fazer essa remoção? Se essa paciente fosse imunossuprimida, seria indicativo de retirar a vesícula para que ela não venha a ter uma colecistite, uma inflamação da vesícula. Se tivesse uma vesícula em porcelana, no nosso caso, a paciente não tem espessamento da vesícula, mas se tivesse, seria indicativo. Paciente com antecedentes familiares de neoplasia no trato digestivo, então não se deixaria a possibilidade dessa vesícula inflamar para evitar o surgimento dessas neoplasias, que já é uma condição genética da família do paciente. Paciente com doenças hemolíticas crônicas também seria indicativo, e aqui no caso específico da nossa paciente. Independente se o cálculo é muito grande ou muito pequeno, se retira a vesícula.
Por quê? Porque se ele for muito pequeno, ele pode cair nos ductos biliares e fazer uma obstrução. E se ele for grande, ele pode impactar dentro da própria vesícula. Então, independente do tamanho, tem cálculo é indicativo de se fazer a colecistectomia. E pacientes que serão submetidos a outras cirurgias no abdômen que tenha cálculos biliares, já aproveita que vai estar fazendo procedimento cirúrgico no abdômen e faz essa retirada também da vesícula biliar. Então, é um tratamento mais comum, não tem medicamentos efetivos para dissolver esse cálculo. Então, geralmente, é a colecistectomia laparoscópica. Pode passar. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado.